Marco, foi uma pergunta assim, excelente que você me fez, porque a gente falar de liderança, sem falar um pouquinho sobre o maior líder que existiu, quando falar de futebol e não falar do brasileiro, né? Existem três coisas sobre Jesus e a liderança que você precisa saber. A primeira coisa é o seguinte, se eu perguntar para você, sim, você que está aí na audiência, digita para mim aí no chat quais são as 5 competências que um líder precisa ter para te liderar. Provavelmente você vai digitar responsabilidade, empatia, justiça, lealdade, competência, organização. Você vai digitar 5, 6 comportamentos que um líder precisa para te inspirar e para te liderar. Eu pergunto para você, você nasceu responsável? Você nasceu organizado? Você nasceu justo? Você nasceu leal? E você vai dizer não. E aí você aprende a primeira lição de liderança. Tudo que eu preciso para ser um bom líder não nasce comigo. Tudo que eu preciso para ser um bom líder, eu vou desenvolver ao longo da minha jornada. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Mesmo ele sendo filho de Deus, aos 12 anos ele estava nas sinagogas, aprendendo com os doutores da lei, discutindo com os doutores da lei, porque ele sabia que tudo que ele precisava para ser um bom líder não nascia com ele, mesmo ele sendo filho de Deus. E só quando ele completou 30 anos é que ele começou a deslanchar, vamos colocar assim, no seu ministério. Aos 33, então, as coisas começam a acontecer como deveriam acontecer. Ou seja, ele passou 30 anos se preparando, mas ele tinha uma certeza. Tudo que ele precisava para ser um bom líder não nascia com ele. Mas tem a segunda coisa que Jesus me ensina sobre liderança que é muito interessante. Jesus pedia tudo, Marco. Inclusive, quando ele estava para ser crucificado, ele falou assim, se for possível, pai, passa de mim esse caso, mas seja feita a sua vontade. Jesus, quando veio na Terra, ele me ensinou uma coisa que é muito legal, que eu ouço o Bernardinho falar muito isso. O verdadeiro líder é aquele que faz o que tem que ser feito e não o que gosta. Jesus, aqui na Terra, ele fez o que precisava ser feito, se precisasse curar, ele curava. Se precisasse chamar a atenção das pessoas que coordenavam as sinagogas, os fariseus, ele fazia. Se Jesus precisasse, mano, passar a mão no barro para curar alguém, ele fazia. O que Jesus precisava fazer, ele fazia. Inclusive, se ele precisasse ir para a cruz, ele iria. E ele foi, porque era preciso. E Jesus ensinou uma segunda lição fundamental de liderança para nós. Tudo que você precisa para ser líder é uma questão de escolha. É você que escolhe ser responsável, é você que escolhe ser justo, é você que escolhe todos os dias ser competente, é você que escolhe todos os dias ter conhecimento, é você que escolhe todos os dias as decisões que você toma. E Jesus, ao longo da sua jornada, ele teve diversos desafios, que ele poderia ter feito diversas escolhas. Mas em todas elas ele escolheu ser o Filho de Deus, escolheu ser o líder. Que é a terceira coisa, Marco, que eu aprendo com Jesus, que para mim é a lição mais importante, que é a palavrinha que você falou, que é a cereja do bolo da liderança. As pessoas acham que o líder é aquele que tem poder. Mas o líder não é aquele que tem poder. O líder é aquele que tem capacidade de inspirar. Esse vai me perguntar, sabe, Deus, mas qual a diferença entre poder e inspiração? Eu vou explicar para você. Mas já você indo daqui para Curitiba, na rodovia, e você vê o Pardal. O Pardal é o... Como é que se chama aqui? Pardal? Você fala aquele equipamento que nos fornece multa por excesso de velocidade? Como que se chama aqui? A gente também chama aqui Pardal. O Pardal do jeito que você quiser chamar. Então, o Pardal é 60 km por hora. Se você passar acima de 60, você vai ser multado. O que você faz quando vê o Pardal? Você diminui a velocidade. Acabou o Pardal, o que você faz? Você acelera novamente. Por quê? Porque o Pardal é o poder. O líder que usa o poder é um Pardal. Enquanto você estiver perto do poder, você vai agir de acordo com o que o poder quer. Mas quando você deixa o poder e assume a inspiração, mesmo que a pessoa não esteja perto de você, você vai agir de acordo com aquilo que você foi inspirado. Aí você vai me perguntar, mas por que isso acontece? Pelo seguinte, o poder nasce no coração do líder. Então, a pessoa não quis andar a 60 por hora, mas ela viu o Pardal, ela foi obrigada a andar a 60 por hora porque tinha um Pardal. O líder que usa o poder, é exatamente isso. As pessoas vão fazer o que ele quer enquanto ele estiver presente. Por quê? Porque ele tem o poder. Ele tem o poder de advertir, ele tem o poder de mandar embora, ele tem o poder de fazer diversas coisas dentro de uma organização. Mas, se você ouvir um líder falar assim, poxa, eu falo com a minha equipe enquanto eu estou aqui, ela faz. Eu saio, ela não faz mais.
poxa, enquanto eu estou aqui, as coisas acontecem. Se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque você usa o poder. Aí você fala assim, mas como? Jesus morreu e o maior exército que existe hoje no mundo são os cristãos. E ele não está aqui. Agora, quando Jesus estava na terra, ele não usava o poder. Ele usava a inspiração. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca obrigou quem seguia a fazer alguma coisa. Mas tudo que ele falava para fazer, ele fazia primeiro. E ele era um exemplo vivo daquilo que ele fazia. E quando existe a inspiração entre líder e liderado, a inspiração não nasce no coração do líder. Se você é meu líder, mano, o que acontece? Eu olho para você e falo, cara, um dia eu quero ser igual ao Marco. Um dia eu quero ser um empresário igual ao Marco. Um dia eu quero ser bem sucedido igual ao Marco. E eu vou perguntar para mim, o que o Marco fez que eu preciso fazer? Como que o Marco se comporta para que eu possa me comportar? E mesmo que você não esteja presente, eu ainda assim vou tentar agir com você. Por quê? Porque você me inspirou. E a inspiração, ela nasce no coração do liderado e não no coração do líder. E é por isso que mesmo que o líder não esteja presente, o liderado vai fazer aquilo que ele viu o seu líder fazer. Jesus morreu e até hoje ele inspira pessoas, porque ele não usou o poder, ele usou o exemplo. E se você é líder, aprenda essas 3 lições que eu vou repetir para você. Então, quais são as 3 lições que Jesus deixou para nós de liderança? 1. O verdadeiro líder, ele não nasce pronto. Ele passou 30 anos se preparando para que ele pudesse ser o líder que ele foi. 2. Todos os dias ele fazia escolha. A escolha de usar o poder do Filho de Deus ou a escolha de se fazer homem e passar pelas dificuldades que ele passou. Jesus sempre escolheu o caminho, não o mais fácil, mas aquele que fazia com que as suas ações refletissem o que ele falava. Todos os dias você pode escolher o caminho fácil, mas todos os dias você pode escolher o caminho da liderança. O verdadeiro líder não nasce pronto. O verdadeiro líder é uma escolha diária. E, acima de tudo, Jesus nos ensinou, o verdadeiro líder não é o que tem poder, mas é aquele que inspira o outro a ser melhor. E se você é um líder inspirador, mesmo que você não esteja presente, a sua equipe não vai deixar de fazer aquilo que aprende com você, que você os inspirou a ser melhor.